Olá, meu querido ouvinte. Está começando mais um Dealercast. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E para mais conteúdo, acesse o nosso site, dealercast.com. Meu nome é Kevin Juliano, professor de administração, pós-graduado em gestão da qualidade de processo. E eu estou hoje com meu amigo Liliano para falar sobre o filme do Steve Jobs. Liliano, se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou o Liliano Fernandes, administrador de empresas, especialista em estratégia financeira e liderança e fã número 1 de carteirinha do Steve Jobs. E hoje vamos falar sobre um dos meus ídolos aí, desse mundo do empreendedorismo e tecnologia e criatividade e muitas outras áreas. O motivo da gente estar falando sobre o Steve Jobs hoje é nenhum. A gente simplesmente deu na telha de falar sobre o Steve Jobs e... brincadeira. Steve Jobs sempre foi uma personalidade muito interessante na nossa jornada de gestão, porque ele foi um marco, né? Então, nos anos 90 ali, ele foi uma disruptura, né? Ele trouxe algumas inovações tecnológicas que a gente ainda está absorvendo hoje em dia e praticamente parte do que a gente usa como celular e também algumas coisas de computador, principalmente de design, né? Vem muito das inovações e a visão que ele tinha, né? Porém, o Steve Jobs, como né, vocês podem imaginar, como uma pessoa importante, ele teve ali as suas biografias, as suas histórias, e recentemente a gente assistiu, então, o filme que lançou, que tá lá na Netflix, lá, o Steve Jobs, né? Esse é o nome do filme, Steve Jobs. E tem um outro filme também do Steve Jobs, que é com Ashton Kutcher, que também conta a história dele, mas são dois filmes que têm duas visões paralelas. E hoje, né, como vocês já sabem, tanto eu como o Liliano, nós somos apenas apreciadores da obra do cinema, mas nós somos críticos aqui. Então, só para falar sobre termos técnicos, o filme é interessante, a história é muito boa, o roteiro é muito bom. Não é um filme de ação, é um filme mais de roteiro mesmo, de fala, de texto. Esse do Fassbender, que foi o que a gente assistiu, que a gente vai apresentar aqui também, né? E lembrando que é um filme que se divide em 3 atos, né? Então, são 3 partes cruciais da vida do Steve Jobs, né? Que então é o lançamento, do Macintosh, depois então o lançamento do Next, foi o segundo computador dele, a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, e por final o lançamento geral do iMac, né? Então esse filme ele se passa nos bastidores dessas apresentações. Ele não segue uma cronologia real do Steve Jobs, não é um filme que conta a biografia perfeita. Na verdade, ainda não tem um filme que conta a biografia perfeita, mas se você quiser saber sobre biografia, recomendo o filme do Ashton Kutcher, que fala mais sobre a biografia do Steve Jobs. Esse que a gente vai comentar aqui hoje, que é esse que tem o Fassbender, é um filme que fala mais sobre a cabeça do Steve Jobs, a forma que ele pensava e a forma como que ele se comunicava com as outras pessoas. Ou seja, a forma que ele liderava, então, todo esse império aí da Apple, né? E é interessante porque é um filme muito bacana de se assistir, assim. Ele é hollywoodiano, como todos os outros, né? Mas ele, como eu falei pra vocês, ele é um filme de roteiro. É um filme que basicamente não vai ter uma ação, assim, uma perseguição, tiro, bomba, polícia, nada. Ele vai ter roteiro. Né? É um filme ali de diálogo, de conversa, mas que te segura do começo até o fim. Né? Então, você senta para assistir e você fala, nossa, vai ser isso o filme inteiro, mas você quer saber como a história termina, né? E é um filme muito bom. Liliano, suas considerações aí. Liliano, crítico de cinema, o que você achou do filme? Como filme, né? Como filme. Então, como filme é interessante. Eu, na verdade, não entendo muito de filme, assim. Você já pontuou algumas coisas aí que você falando aí agora eu percebi que realmente ele é um filme diferente, assim, nessa questão de não ter ações e tal. A primeira cena, assim, acho que é o primeiro ato, que se chama, né? É quase 40 minutos, quase metade do filme, que é né, em sequência, assim, né? Começa com ele nos bastidores da apresentação do Macintosh, né? Ele está se preparando para subir no palco para apresentar o Macintosh. E todo o bastidores, tudo que acontece no bastidores, acho que são horas antes dele subir no palco, é isso que é o filme, né? E é uma sequência grande, como se fosse uma cena só, né? E ali você já percebe essa personalidade dele forte, assim, vamos falar dele, assim, daquela questão do perfeccionismo, assim, exacerbado, assim. Tanto que nessa primeira ocasião, eu senti uma questão lá que eles tinham preparado o Macintosh, isso foi em 1980 e alguma coisa, né? E ele queria que o Macintosh, tinha preparado para o Macintosh, que era um computador, ele dizer olá. Né? O computador, a hora que você ligasse, o computador ia dizer olá. Isso, você olhando hoje, parece uma coisa
super básica, mas na época, tipo, era algo assim impressionante, como, né, super sensacional, assim, um computador dizer olá, né? Você ligar o computador e aparecer olá e ele falar olá. E isso estava tudo preparado para apresentação, mas algum tempo antes o assessor dele lá chegou para ele e falou: não vai rolar porque deu um problema aqui, no aplicativo, né, linha de código, não sei o quê. E o Steve Jobs, essa é a principal característica dele, para quem não conhece, ele não é um programador, né, como o Zuckerberg como o Bill Gates como o Elon Musk todos os novos nerdões aí. O Steve Jobs não. O Steve Jobs é um cara do design, de negócios, um cara muito mais, uma visão muito mais empreendedora de negócios do que programação, né? E ele não queria saber o que estava de errado na programação. Ele só falou, não, resolvam. O computador vai dizer o lá, tem que dizer o lá. Você é bem pago para isso, te pago lá um salário grande para isso e resolva. De uma forma, acho que ele até falou, eu não lembro o que ele ameaçou demitir, acho, né? Fez, assim, uma ameaça bem grande para ele. Não, nem é demitir, ele ameaçou o parceiro dele a expor, né, o nome dele, falar para todos os milhares de pessoas que estavam esperando a apresentação, dizer que o computador tinha uma falha por culpa dele, né? Expor o nome dele em público, no caso, né? Imagina. Uma grande humilhação, né? E fez isso, então era essa personalidade dele de querer tudo perfeitinho, tudo do jeito que tinha planejado e coisas, detalhezinho mínimos, né, que ele ficou um tempão, assim, uma cor que estava um pouquinho diferente, um milímetro do design que estava fora do lugar, ele era muito incisivo, que tinha que ser tudo perfeito. Acho que essa é o primeiro impacto, assim, que eu tive quando assisti esse filme. Só para contextualizar o pessoal aí que tá nos ouvindo do outro lado, né, para você que talvez não tenha lido nada, né, na época existia, então, 2 polos ali de super desenvolvedores de computadores, que era a Microsoft, né, que tem hoje o Windows, o Xbox, e a gente usa, que é do Bill Gates, e do outro lado da ponta tinha o Steve Jobs com a Apple, né, e no meio desses 2 lados tinha a IBM, que também era uma grande produtora de computadores, de videogames da época. Então esses eram as 3 grandes empresas que se disputavam por esse mercado. Porém, a Microsoft e a IBM, eles tinham um modo de operação muito próximo um do outro, que era a hiperconectividade, ou seja, um software aberto. Para quem não sabe o que é software, é o programa que faz rodar o computador. Uhum. É aquilo que faz com que você consiga enxergar a tela e essas coisas. Se você tira isso do computador, o computador ele é simplesmente uma máquina que não tem ações. A partir do momento que você coloca um software dentro dele, ele começa a ter, então, essas ações definidas como janelas, acesso à internet, entre outras coisas. É como se fosse o sistema do seu celular. O celular sem o sistema Android só serve para ligar e ver a hora, né? Mais ou menos assim que funciona com o computador, tá? De uma forma bem simplista mesmo. E aí, o que acontecia? Essas 2 empresas, elas tinham esse pensamento muito próximo de operação. E para quem entende de negócios, sabe como que funciona o mercado. Normalmente o mercado ele tem ali as suas ações, que são meio que parecidas, e o cliente ele meio que é acostumado com aquelas ações. Mas o Steve Jobs ele queria algo diferente. Ele queria lançar um computador que fosse fechado de ponta a ponta, como ele fala lá, né? Só tivesse acesso, então, ao teclado e ao mouse dos próprios produtos da Apple. E hoje é engraçado, porque hoje em dia a gente não acha isso estranho. Hoje em dia, quando a gente vê lá a Apple vendendo os seus fones que só funcionam dentro dela, com a própria Apple Store, que você só utiliza lá e não tem conectividade com nada, por exemplo, assim, você consegue conectar o iPad no iPhone, hoje a gente acha isso normal. Mas naquela época, o consumidor daquela época ele não tinha essa visão. Vamos pensar que essa época, né, quase 50, 60 anos atrás. Então, assim, a visão do geral, na verdade, o computador nem era algo comum. O computador era algo muito mais empresarial, muito mais de empresa, não tinha assim, computador de casa. Então, vamos pensar que lá naquela época, isso era uma quebra de paradigmas. Por isso que o Liliano estava falando, né, que ele precisava que o computador falasse olá. Porque o Steve Jobs ele tinha essa coisa dentro dele de quebrar o impossível. Tem uma frase no filme que ele fala, né? Se eu ganhasse $1 por cada pessoa que falou impossível para mim, eu estaria mais rico do que eu sou hoje. Mais ou menos uma coisa assim. Porque ele tinha esse estigma de realmente não pensar nas consequências, e simplesmente pensar no que ele queria como resultado, né? E não como esse resultado ia chegar. Por isso que esse lançamento foi tão importante.
Liliano, segue daí. Tanto que o computador dele, né, que nem você falou, a gente tá falando, contextualizar, o computador era realmente para empresas. O grande market share, assim, ó, o mercado de computadores era de empresas, né? Não era igual é hoje, todo mundo tem um computador na sua casa. Mas o Steve Jobs já naquela época pensava nisso. Ele queria vender o computador para todo mundo, para que todo mundo possa ter na sua casa. Tanto que tem uma cena emblemática ali, não sei se muitas pessoas que assistiram o filme perceberam, que é quando a filha dele tá ali conversando com ele, e ele pega o Macintosh e dá para a filha dele, né, o protótipo do Macintosh, e a filha dele desenha uma espécie de paint ali, né, faz um desenho, e o que ele quer mostrar ali é que qualquer criança consegue mexer naquele computador, sabe? Isso para a época também era algo sensacional. Por exemplo, na época, os computadores era algo que você tinha que fazer um curso, né? Isso até eu peguei essa época. Você tinha que fazer um curso para aprender a ligar o computador, para aprender a desligar o computador, para aprender a abrir a internet. Você tinha cursos para fazer isso. E o Steve Jobs tinha na cabeça dele que não, que o que ele queria era uma máquina que uma criança que não tinha conhecimento nenhum conseguisse ligar, mexer e fazer tudo. Isso que ele tinha, né, na cabeça dele. Por isso que essa cena ali é muito emblemática, porque ali ele já dava esses sinais, né, do que ele queria, né. Pode Só falar, pra fazer o Liliano chama isso de disclaimer, né? A gente pode chamar de parênteses aqui. Existe uma questão assim, além da personalidade do Steve Jobs, que ele sempre foi um cara que buscava simplicidade nas coisas, então queria designs mais simples, mais limpos, ele queria acessibilidade de forma mais fácil, então ele era obsessivo por coisas simples. Por exemplo, para o Steve Jobs, então um celular que tem menu, inadmissível. Para que ter menu? Faz uma tela só e deixa tudo naquela tela, entende? Então para ele era uma coisa que quanto mais minimalista fosse a situação, melhor era. Por isso que o iPhone, né, o primeiro iPhone só tinha um botão, por exemplo, né, que era só o botão da tela inicial. Acho que hoje nem tem mais botão, porque é uma característica, né, do fundador, essa crença de fazer tudo de forma minimalista. Então, uma criança utilizar, você chegar no ápice de ser minimalista e simples. Se até uma criança entende, é que é super intuitivo. E hoje, né, essa história de intuitividade, hoje a gente tem profissões que levam isso, que é chamado de UX. Então, são designers que se especializam na experiência do consumidor com aquele dispositivo. Então, todo o nosso celular, os ícones dos aplicativos, a forma como ela é feita, né, na nossa grade do celular, é pensada por alguém que tenta fazer tudo ficar o mais intuitivo possível. Por isso, quando a gente abre o Word, a gente já tem aquela intuição de clicar lá em cima na bolinha para abrir e ver a barra de ferramenta e abrir as ferramentas. Ou quando a gente baixa um aplicativo, já vem uma bolinha do aplicativo, essa bolinha normalmente já entra numa pasta ou qualquer outra coisa assim. Por quê? Porque as pessoas elas estudam essas formas para que tudo fique o mais interativo possível, para que você não precise de manual para fazer as coisas. Por mais que, né, existem pessoas que precisam de manual para ler o manual. Mas a ideia é fazer você desprender do manual e ter essa intuitividade. E eu acredito que muito disso vem do Steve Jobs, por causa que ele tinha essa visão muito de simplicidade total em todos os produtos. E você bater o olho e falar, eu sei para que isso aqui serve. Não sei se a gente vai dar um salto aí na nossa pauta, mas uma curiosidade que tem, quem tiver curiosidade, pesquisar e ver a primeira apresentação do Steve Jobs real, não do filme, a apresentação dele real, tem no YouTube aí, dele apresentando o primeiro iPhone, que ele fala exatamente isso que a gente está falando aqui, que ele mostra, na época ali, em 2006, nem faz tanto tempo assim, a diferença que era um iPhone para os outros telefones. Os outros telefones tinham aquele tecladão embaixo, você tinha que digitar, né? Digitar no celular realmente. E o Steve Jobs olhava aqui e falava, mas por que eu preciso ter um teclado, né? Então ele fez um celular só com uma tela. Que hoje é muito simples, você olha o teu celular e realmente tem só uma tela, que você arrasta para cima, arrasta para baixo, faz assim. Mas na época isso era inimaginável, se lançar algo disso. Então, e é o que esses paradigmas que ele quebrava, né? Ele chegava e falava, não, a simplicidade tem que ser, ele até apresenta lá a questão da caneta, né? Porque tinha alguns celulares que usavam caneta, né, para apontar, assim. Ele fala, não, para que você vai usar uma caneta se você tem o teu dedo? Você tem 5 dedos na mão. Use os teus 5 dedos para mexer no celular, né? É muito magistral como ele, Steve Jobs mesmo, não o ator, sabe? Ele mesmo, muito magistral como ele apresentava, assim, nas palestras, sabe? É muito
Muito interessante. Agora, voltando ao filme, né, pra gente não saltar muito no tempo. Então, após ele fazer a apresentação dele, digamos que esperado, né, o Steve Wozniak fala isso, que era o esperado, né, as vendas não vão bem. Então, as vendas não são esperadas. O Steve Jobs, ele tem uma questão de... Ele tem, digamos assim, altas médias que ele acredita que ele vai atingir, não chegam ao CEO da empresa. Para quem não sabe o que é um CEO, né, para quem nunca, ou já deve ter ouvido falar nessa, mas nunca... O que significa isso? As empresas, depois que elas crescem até um certo tamanho, o dono, ele participa de um grupo. E dentro desse grupo ele vira um conselho. E dentro desse conselho ele vira um CEO. Por mais que ele seja o dono dessa empresa, ele não tem a tomada de decisão majoritária. Ele precisa, então, discutir com essas outras pessoas do conselho sobre quais as questões vão ser tomadas dentro da empresa. Por esse motivo, então, o Steve foi destituído, porque como ele fazia parte desse conselho, o conselho, então, tinha o direito de destituir ele da própria empresa dele. E o que acontece? Nesse momento, o Steve Jobs ele não era mais o CEO geral, só para vocês se entenderem. Então, ele era o CEO fundador, mas nesse momento que ele foi destituído, tinha uma pessoa que era o CEO que foi destituído pelo próprio Steve Jobs, né? Você, então, tocar a Apple, que era um marqueteiro da época, que agora eu não lembro o nome. Eliana, você lembra o nome dele? O nome não lembro, o nome conhecido, mas eu lembro que ele era o CEO da Pepsi, né? Ele era um dos... Na época, assim, ele era um dos maiores, né, empresários ele era da Pepsi, a Pepsi, né? Como? John Sculley. Ah, o Sculley, isso aí, o Sculley. E daí o Steve Jobs foi lá, fez uma grande aquisição, vamos dizer assim, né? Tirou ele da Pepsi, trouxe pra Apple e depois o cara acabou mandando ele embora. Só, se posso fazer abrir um parênteses ali, só para contextualizar um pouquinho mais? Vontade, pode deixar assim. Porque o filme ele começa ali no Macintosh, né? Quem você falou, ele começa no Macintosh. A Apple, ela começou um pouquinho antes, quando o sucesso da Apple veio no Apple II, né? Eles lançaram o Apple I, foi mais ou menos. O Apple II foi um grande estouro, assim, na época, né? Foi um computador perfeito, que encaixou no mercado, que as pessoas queriam, e vendeu a rodo, e continuava vendendo a rodo. Isso que é muito interessante. Só que o Steve Jobs, como ele era um cara muito à frente, ele já percebia, né, que as vendas iriam cair. Então ele queria já lançar outro computador. E por isso que ele pensou o Macintosh todo, que eu falei, falar o lá e outras coisas mais fácil, e o design perfeito, tudo. Só que o mercado ainda não estava preparado para o Macintosh. O mercado ainda se satisfazia com o Apple II, né? O mercado ainda queria comprar o Apple II. O Apple II ainda era um computador, até pela questão do preço, né? O Macintosh foi lançado de corrigir os valores aqui, é como se fosse a 30 mil reais hoje, assim, né? O valor de um carro, mais ou menos, 30 mil dólares, né? Então, e as pessoas não estavam preparadas para comprar o Macintosh, e, tipo, era uma tecnologia muito avançada do que as pessoas queriam na época. E por isso que, né, veio essa briga entre o CEO da Pepsi, que era um cara mais pé no chão, mais ali, e o Steve Jobs, né? O cara falou, não, mas vamos continuar vendendo o Apple II, cara. Para que você quer vender um outro computador aí? Estamos vendendo, tá bem, as vendas estão fluindo e tal. E ali que foi a grande briga, né? Porque o Steve Jobs queria até parar de vender o Apple II. Tipo, ele falava assim, não, os caras não estão... Isso não conta no filme, tá? Eu tô falando uma coisa aqui que eu li em outros livros, outras biografias dele. Que o que ele queria de verdade é que parasse de fabricar o Apple II e começasse a fabricar só o Macintosh. Porque ele falava que as pessoas não estavam comprando o Macintosh porque existia o Apple II, né, mais barato e mais simples, né? Ele não conseguia entender como que as pessoas não querem o Macintosh, porque o Macintosh faz um monte de coisa, né? E assim, para quem quer se aprofundar um pouco nisso aí, assim, de forma não é livre e tal, o filme do Steve Jobs, que é feito pelo Ashton Kutcher, se eu não me engano, é a Execução do Sucesso, alguma coisa assim, tem um subtítulo. Ele mostra Steve Jobs da execução do sucesso alguma coisa. Não, eu ia falar que, se eu não me engano, o nome é Steve Jobs também, né? Ou tem outro nome do filme? Não, é Steve Jobs, mas tem um subtítulo. O Steve Jobs mesmo, o filme, é esse do Fassbender. Mas tem Steve Jobs, Ashton Kutcher, deixa eu colocar aqui, Ashton Kutcher. Não, é Jobs. Um é Steve Jobs e o outro é Jobs.
pelo que eu vi aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que essa execução do sucesso, se não me engano, acho que é outra coisa que eu tava vendo. Então, no filme Jobs, né, ele explica mais essa montagem pra até chegar nesse evento que aparece no primeiro filme. Então é legal de você assistir os dois filmes, que você meio que mostra Complementa. uma forma mais geral e outra mostra mais os conflitos ali entre um lançamento e outro. Lembrando que, como eu já falei no começo, nenhum dos dois filmes são obras de biografia precisa, assim. Tanto que dá pra ver isso no filme, né? Que é impossível que todo mundo vai lavar a louça com o Steve Jobs nos lançamentos, né? Pô, no filme 2, o cara inventa de lançar um negócio, todo mundo vai lá lavar uma louça com ele. É mãe, é filha. Só falar uma coisa sobre isso. É o que eu sempre gosto de falar isso nos nossos programas, é que quando a gente fala de filme, a gente sempre tem que ter esse filtro, né? Que filme, mesmo que seja, eles falam lá, o filme é baseado em fatos reais, mas um filme sempre ele vai ter essa tendência a criar uma narrativa, né? Criar uma história, mesmo que todas essas cenas que a gente tá falando, todo mundo resolveu lavar louça, né? Antes nos bastidores, tipo, não aconteceu tudo isso exatamente nessa ordem, tudo antes ali, né? Então eles fizeram isso para poder ter uma narrativa pronta pro filme, né? E dar uma emocionada, né? Ter uma história, né? Senão fica algo sem sentido, né? Exato. Mas então, né, só reforçando, então aconteceu, né, esse motivo do Apple II e as vendas da IBM e da Microsoft continuarem estáveis, né? E o Steve, então, ele querer colocar mais verbas no Macintosh, então desviou muitas verbas para o Macintosh, que cortava as verbas para outros projetos um pouco, assim, mais adequado para o mercado da época. Isso que a gente tem que sempre contextualizar. E aqui é um ponto interessante, tanto para mim e para o Leandro, a gente dar a nossa opinião, que é sobre criatividade no mercado. Muitas vezes, os produtos eles não são lançados não porque eles não existem. Muitas vezes a tecnologia já existe, ela já pode ser implementada, mas ela não é lançada porque o cliente não conseguiria entender como lidar com essa tecnologia. E isso o filme ele mostra bem, assim, né, nas nuances, né, os dois filmes eles mostram isso bem nas nuances, que os fracassos do Jobs muito foi por causa que a demanda, o cliente da época não conseguia conceber aquela ideia. E isso é engraçado porque quando a gente volta, se não me engano, aos anos 80, e você vai ver as previsões de futuro deles, você dá risada. Porque eles têm cada previsão assim de futuro assim maluca. Eles têm uma previsão de futuro, por exemplo, uma baleia ônibus, assim, sabe? Tipo, é um híbrido de máquina com sério, é um híbrido de máquina com animal que transportaria pessoas, e tem um outro de bombeiros voadores, né? Então eram bombeiros que tipo tinham um par de asas assim para apagar o fogo. Por quê? Porque era inspirado na ideia da época. Para você ver que em nenhum momento as pessoas, por exemplo, previram a internet. Ninguém em nenhum momento parou para pensar que a internet poderia existir. E tudo que vem com ela, né, atrelado a ela. E hoje, quando a gente vai fazer as nossas previsões para o futuro, normalmente a gente vai se atrelar às coisas que a gente tem aqui na nossa mão. Então a gente nunca vai pensar, por exemplo, num avião sem asa. Entende? Que, sei lá, tem um sistema de propulsão invisível que seja sem asa. Entende? Porque é muito difícil de se imaginar. E mesmo que se dessem essa tecnologia pra gente, e aí agora a gente vai entrar numa questão até um pouco filosófica, a famosa história da caverna de Platão, você pode sair da caverna e ver o mundo, mas quando você volta para as pessoas que estão dentro da caverna e contam para ela como é fora, elas desacreditam e querem bater em você. Por quê? Porque você está quebrando a realidade delas. E era mais ou menos isso, assim, era algo tão disruptivo, coisas muitas vezes quando elas são muito disruptivas, o cliente ele não está preparado para entender como ele funciona. E às vezes o fracasso se dá por isso. Não é que o produto ou a ideia seja ruim, mas é o tempo. Guilherme. O time ele é essencial, né? Tanto que, se eu não me engano, tem, como é que se diz, manuscritos assim do Steve Jobs dele desenhar o iPhone que ele foi lançar em 2006. Lá na década de 80 ele já desenhava assim no papel como ele imaginava que seria. Ele pensava no computador, né? Ele não chamava de telefone, ele pensava o computador seria assim, né? Seria uma coisa que a pessoa carrega na mão, né? Então ele já imaginava isso. Mas é óbvio que se ele lançasse o iPhone em 1980, ninguém ia comprar, né? Quem que ia comprar um celular para carregar na mão, com internet, coisa que não fazia sentido para a época, né? Então a sociedade tem que caminhar
e a tecnologia e as invenções vão se adaptando à sociedade, né? Às vezes a gente pensa o contrário, né? A gente pensa que as coisas são lançadas e daí as pessoas vão se adaptando, né? Mas na verdade não, é a sociedade que já vai se adaptando, vai, por exemplo, pedindo aqueles tipos de soluções e daí sim as empresas, as pessoas vão inventando coisas que vai saciando as vontades da sociedade. Uma coisa que eu acredito muito nesse ponto aí, que você falou, que é até a questão dos carros autônomos. A gente vê muito falar aí, já está cada vez mais evidente, né, os carros autônomos, lá, teste aqui, teste lá. Hoje mesmo eu vi na Noruega, se não me engano, em algum lugar que fizeram aqueles ônibusinhos pequenininho, né, que carrega as pessoas, tudo autônomo. E eu percebo que, na verdade, o que falta para os carros autônomos invadirem a sociedade, sim, vender igual água, é a questão da sociedade aceitar, porque quem tem a confiança, assim, de embarcar num carro sem motorista, sem ninguém, só você ali, e você ir lá atrás lendo um livro sem dar bola para onde aquele carro está te levando. É algo muito pouco intuitivo, assim. É bonitinho, a gente fala, seria legal fazer esse teste, mas não é algo que você aceita na tua vida. Imagina o tiozão, né? Pensa os mais velhos aí, né? Vai subir num carro e não tem motorista, não tem ninguém, vai me levar. Os caras não acreditam nem em GPS, né? Tem gente que vê o GPS, tipo, o cara, não, tá mandando ir pra lá, eu vou virar pra cá, porque eu conheço o caminho. Tipo, a adaptação da sociedade é muito mais difícil, é muito mais lenta do que a própria tecnologia, né? Agora eu vou te falar uma coisa bem maluca, assim, que nem envolve tecnologia, envolve cultura mesmo, modo de vida. Imagina se, sei lá, daqui a 10 anos, se popularize, por exemplo, as pessoas não terem casa. Uma empresa, sei lá, desenvolvesse um pacote, tipo Netflix, assim, de casa. Então, tipo, você pagando 10 mil reais por ano, você tem direito a uma casa na praia, uma casa de campo e a sua casa. Só que ela é comunitária. Tipo assim, porque vamos dizer que seu pacote é básico, né? Então ela é comunitária. Aí se você quiser uma casa só pra você, é prêmio. Sabe? Tipo assim, se você quiser uma mansão, você tem que ser prêmio, e aí te dá direito a, tipo, uma mansão na fazenda, nananana. E, tipo assim, hoje em dia pode parecer uma loucura. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, isso é uma loucura, cara. Tô falando besteira. Quem quer deixar de viver numa casa própria para ter uma casa, tipo, de aluguel e tal? Mas vamos pensar que essa empresa, ela fala assim, cara, mas eu te dou uma casa onde você quiser. A proposta já começa a ficar um pouco mais interessante. Porque daí você começa a pensar, pô, tem uma casa onde eu quiser, quer dizer que se eu viajar eu vou ter uma casa, eu posso morar onde eu quiser, então que eu vou ter um lugar para morar, pagando uma mensalidade. Pô, mais interessante do que minha casa própria. Só que se isso acontecesse hoje, as chances de fracassar seriam enormes. Mas como a Netflix vem crescendo, aluguel de carro vem crescendo, e outras coisas que envolvem aluguel estão crescendo, não me surpreenderia se isso no futuro acontecesse. Eu espero que se a causa acontecer, tá gravado, eu falei, então, né? Crédito pro pai. Mas eu tô querendo dizer que, assim, tipo, não me surpreenderia porque isso significa que o cliente ele se acostumou com esse modelo de compra. Porque o que a gente tem hoje de patrimônio é porque nós somos acostumados a ser patrimonialistas. A gente foi doutrinado a ser assim. Nosso mercado ele é assim. Construa sua casa, compre o seu próprio carro. O aluguel sempre foi visto com um olhar tipo, nossa, aluguel? Pra quê? Se você pode ter? Só que se isso aí inverter, pode ser que a gente tenha uma era do aluguel. A era das coisas que não é de ninguém. De uso de todo mundo, entendeu? Uma propriedade privada compartilhada. Olha que doideira. Mas pode acontecer. Tudo vai da sociedade, né? Tudo vai das necessidades, né? Não da sociedade, das necessidades que vão casando, né? Hoje, quem você falou isso, não é uma necessidade que seria aceitável. Se você lançar um negócio desse, tem grandes chances de fracassar. Mas, futuramente, a gente não sabe. Parece que a tendência, né? Comentando aqui, a tendência vai caminhando para esse lado, né? Os carros já parece que tá indo para esse lado, de aluguel. E, por exemplo, pode ser, eu já vi gente falar que carro pode ser, que você pegue um carro ali na esquina, né? Igual tentaram fazer com bicicleta, né? Você tem acesso ao carro, né? Então você paga lá uma mensalidade, você tem acesso ao carro. Então você vai de a pé até a esquina ali, vai ter um carro estacionado ali, você, no seu celular, você vai ter o acesso a abrir o carro, abre o carro, entra no carro e vai trabalhar.
deixa teu carro lá na esquina do seu trabalho. Outra pessoa vai pegar aquele carro, vai usar durante o dia. A hora de você ir embora vai ter outro que alguém deixou ali. E assim vai, né? Assim que os futurólogos aí imaginam, né? Se vai ser exatamente assim, eu não sei, mas... Então, assim, gente, continuando a cronologia do filme, né? Então, depois que ele é destituído, cargo, né, de CEO, então, ele acaba montando a sua própria empresa, que é a Next. E a Next, então, vem com uma proposta ousada, claro, né? A gente tá falando do Steve Jobs, de revolucionar o mercado, que é um cubo e tal. E é absurdamente caro, né? E eles têm, no lançamento do Next, né, eles têm uma conversa muito séria sobre isso, né? Quem vai comprar isso? Por que gastar tanto? E é uma brincadeira muito legal, né? Não é um cubo, mas não é um cubo porque a cabeça humana não enxerga um cubo. O que demonstra como o Steve Jobs ele pensava muito no cliente. Tipo assim, ele sabia que não era um cubo, mas a mágica estava na impressão que o cliente teria que era um cubo. Porque o cliente não vai pegar não todos, né? Uma fita métrica e vai medir os lados para ver se é um cubo. O que o cliente quer é visual. Nossa, eu olho e parece um cubo. E isso demonstra como o Steve Jobs ele tinha uma visão muito próxima de qual era o cliente que ele queria atingir, qual o cliente que ele realmente queria ter. E ele sabia quais eram as ideias que esse cliente poderia trazer. E novamente voltando para o design, né? Então era uma peça, ele até fala, né? Ah, eu gostaria que isso aí tivesse na sua casa como se fosse uma luminária, não um computador de mesa. Então ele queria que fosse uma peça que se mesclasse com o ambiente da casa, né? E então a gente vai pro lançamento do Next. E ali ele tem algumas conversas com o Steve Wozniak sobre a queda do Steve Jobs. E aí, Liliano, eu acho legal até que você comente junto comigo. Aí começa a mostrar uma personalidade do Steve Jobs, né? A personalidade dele, assim, fria. O que você acha do... A personalidade dele, ela parece, né, ser muito fria, assim, né? Em vários exemplos, assim, da vida dele, a gente começa... Fria naquele sentido, eu acho que ele era aquele workaholic 200%, né? O cara, a vida dele era Apple, né? Então parece que se ele fizesse amigo durante esse trajeto, se ele fizesse família, filhos, tudo bem, mas se não fizesse, não importa, desde que a Apple esteja tudo bem, né? É meio complicado, assim, mas, cara, a gente, infelizmente, é o que a gente percebe, né? De como ele era, né? Olha, eu consigo traçar, assim, porque eu não vi o Steve Jobs, né? Porque na época que ele estava fazendo o sucesso dele e tal, eu não tinha esse interesse que eu tinha para negócio que nem eu tenho hoje. Mas um cara que é muito parecido, na minha visão, é claro, né? É o Kobe Bryant. Não sei se você já ouviu falar sobre o Kobe, jogador de basquete, do Lakers. Sim, sei quem é, mas eu não conheço nada da vida dele. Né, infelizmente veio a falecer recentemente, né? Mas ele tinha um Mamba Mentality. Né? Ele tinha um Mamba Mentality. E assim, tem umas passagens do Kobe, quando você vai estudar a história dele, que você fica impressionado. E essa eu acho muito legal, que quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso me lembra muito Steve Jobs. Eles foram para Olimpíadas, né? Então era a Olimpíadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aquela tradição de ganhar o prêmio olímpico no basquete. E aí no começo do jogo, né? No começo do jogo, o Kobe Bryant fez uma falta grave num outro jogador da Espanha. E todo mundo se assustou. Por quê? Porque os caras eles estavam jogando, claro, em ritmo de Olimpíada, mas estava nítido na cara do Kobe Bryant, e ele era o veterano, né? Que ele queria ganhar. Tipo assim, que ele queria ganhar. E ele derrubou um cara que era um cara que jogava no mesmo time dele, Lakers. E aí a galera ficou tipo assim, caramba, Kobe, pega leve. E pra ele não tinha pega leve. Tipo, é jogo, eu quero ganhar, e é nóis. E aí começou então a interação da equipe dos Estados Unidos com o Kobe. Eles falavam que ele era um cara muito quieto na dele, e enquanto os caras estavam fazendo festa, ele estava dentro do quarto estudando as táticas do time adversário. Vou atacar aqui, vou atacar ali, lançar a bola de 3, que é o que vai funcionar. E principalmente isso o LeBron James conta, o Dwayne Wade conta, né? A galera do time, né, conta, que eles impressionavam porque assim, eles chegavam 5 horas da manhã, quem tava lá na quadra jogando bola? Já tava aí lá. Plá, plá, plá. 11 horas, paravam para descansar, quem continuava atacando bola? Kobe Bryant. Dava 9 horas da noite, todo mundo saindo do ginásio. Quem ficava lá atacando bola até as 10? Kobe Bryant. E se você chegasse no outro dia, às 5 da manhã, quem tava lá atacando bola? O Kobe. E então isso, eles começaram a falar, olha, como ele era obstinado pelo jogo.
E quando eu olhei isso, eu falei, pô, o Steve Jobs parece que tem esse perfil, assim. Tipo, como eu não conheço o cara, e também quem conhece que vai dizer melhor, mas parece que ele tinha esse perfil de ser um cara muito obstinado no objetivo do que ele queria fazer, do que ele queria conquistar, e ele não media isso não, sabe? Vai ficar 22 horas trabalhando, 22 horas trabalhando, entende? Ele não via muito limite, assim, na questão de trabalho. E isso, pelo que parece, se estende no relacionamento dele com as pessoas, né? Então, quando ele via que a pessoa não agregava no objetivo dele, ele descartava a pessoa imediatamente. Tipo, você não agrega no meu objetivo? Tchau. Falou, valeu. Você agrega? Vem mais próximo de mim. E ele era muito exigente, porque pelo que parece, ele não era exigente só com as pessoas, né? Parece que ele era exigente com ele mesmo. Com ele mesmo. Tipo, um cara que fica 18, 20 horas trabalhando deve ter um nível de exigência enorme do cara ficar ali, tem que melhorar, tem que ser melhor, tem que fazer acontecer. E parece que ele aspirava isso para as outras pessoas. Você foi... Como assim você não colocou a forma que eu queria? Como assim? Você não colocou mais uma fonte? Seu desgraçado, né? Uhum. Ele parecia ter essa personalidade. E daí faltava um pouco de sensibilidade. O filme ele mostra muito isso, assim. Ele mostra esse lado do Steve muito... Parece que ele é inabalável, assim. Os caras falam coisas pra ele, assim. Tem uma frase do... Ai, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, que tá falando sobre a filha dele. E aí ele tá mó brabinho com o cara, assim, daí o cara fala, tipo... Sabe de uma coisa? Você não se importa com o que as pessoas acham de você, né? Gostam de você. Aí ele pega e fala, não me importa nem se gostam ou não. Isso não faz diferença pra mim. Ele, já que não faz diferença, eu não gosto de você. Aí o Steve olha pra ele e fala assim, pô, que pena, eu gosto de você. Mas, tipo assim, ele não fala isso, tipo, como se aquilo tivesse abalado ele. Parece que foi uma informação, tipo, bom dia. Ele simplesmente responde e continua. E o filme inteiro ele fica nessa troca, assim. A galera dá porrada nele, parece que ele absorve e continua. Uma centralização, né? Parece que não, acho que ele fala que não faz diferença, né? Se você gosta de mim ou não, isso não faz diferença. Tipo, desde que você faça o teu trabalho e a gente atinja o objetivo, tipo, dane-se, né? Que a gente falei, tipo, para eles, é a impressão que dá, né? Se a empresa tá tudo bem, se você quer ir almoçar na minha casa, vai. Se você não quiser, não vai e bola para frente, né? Como se não existisse outra vida além do trabalho, né? É algo que eu falei, não tem como julgar, né? Algo de cada um, isso aí é... Cada um sabe aonde o calo aperta, vamos dizer assim, né? Cada um tem os seus centros, né? Família, muita gente pesa pela família, né? Quantas pessoas eu conheço que recusam emprego, saem do emprego por causa de família, né? E outras olham assim e falam, nossa, mas você largou aquele emprego lá na Google, por exemplo, hoje em dia. Nossa, você saiu da Google, por que saiu da Google? Ou ganhava bem, não sei o quê, né? E a pessoa fala, não, saí porque não conseguia ver minha família, né? Tinha que se mudar de cidade, sei lá. Então, aí é cada um, né? Mas esse lado frio dele realmente chega até a assustar, assim, né? Tipo, assustar no sentido de você olha o cara, putz, o cara é um gênio, né? O cara, tipo, tinha uma visão de futuro brilhante, o cara fazia produtos brilhantes, né? Tinha esse tino comercial, né? Não precisava ele ser tão frio assim, né? Ele podia, por exemplo, a relação dele com a filha, né? Ele podia, ter uma relação melhor com a filha, ele podia ter amigos, né? Ele podia ser mais grato ao Steve Wozniak, ele podia ser mais, que começou com ele, né? Não precisava ele... Eu acho que não afetaria o trabalho dele, vamos dizer assim, olhando de fora, né? Mas, sei lá, né? Não sei o que você acha. Então, eu acho isso bem intrigante, porque assim, como ele tinha uma personalidade magnética, né, o gênio, o inabalável, mesmo ele sendo grosso e extremamente agressivo em algumas vezes, as pessoas ainda estavam ao lado dele. E isso é muito, muito interessante para demonstrar que existem modos de liderança que vão além do que a gente imagina do senso comum, sabe? Ele mirava as pessoas de forma tão forte, de forma tão visceral, assim, de forma tão agressiva na questão da inspiração, que o fato dele ser grosso ou não fazia diferença, entende? Porque a gente estava do lado do cara que ia mudar o jogo. É mais ou menos essa ideia que ele passava. Ele passava uma ideia de segurança total, assim, tipo, temos o Steve no controle, as coisas vão andar bem, Uma mesmo dando confiança, errado. né? Exato. E isso
é muito interessante para quem quer aprender a liderar pelo exemplo, né? Liderar de forma um pouco mais rígida, né, com seus funcionários, assim, para demonstrar que se você realmente demonstrar para o seu funcionário que você trabalha tanto quanto ele, que você faz mais do que ele, que você é realmente um cara, se ele jogar na tua, você vai resolver o problema, você pode realmente conquistar o coração do seu funcionário e ele pode ir atrás de você onde você for. A assistente dele, eu não vou lembrar o nome agora, que é feito pela Kate Winslet lá, né? Ela passa, então, ela tá na Apple, aí ela vai pra Next, é a mesma assistente, ele volta pra Apple, é a mesma assistente. Ela é um exemplo disso. Tipo assim, ela meio que comprou as ideias do Steve Jobs até o final. Sabe? O famoso braço de ferro. O Steve Wozniak, que foi o cara que montou a empresa com ele, desistiu dele. E essa mulher não. Assim, pra você ver como essa personalidade magnética dele realmente trazia para perto um monte de pessoas, né? E isso é muito intrigante, porque, como eu falo, não é uma liderança das mais recomendadas, né? Eu até brinquei, falei, nossa, se eu lidero assim na minha casa, eu levo um tapão na orelha da minha mãe na primeira, né? Você acha que ela vai deixar eu falar grosso com ela desse jeito aí? Não é a liderança mais interessante a ser seguida, mas mostra que liderança existem de vários formatos, maneiras, e a gente nunca está preparado para, né? Existem os status quo, mas é que ele acabava atraindo as pessoas, né, que suportavam isso, né, porque ele tem, né, até hoje, né, a Apple tem um grupo de pessoas, os mais geniais do planeta, né, por exemplo, desde aquela época ele já, apesar dele ter esse gênio forte, ele sempre pensou isso, né, esse filme não conta muito, mas desde o início da Apple ele quis ter os caras, que nem esse CEO da Pepsi mesmo, ele contratou ele sem ter dinheiro para pagar o cara, entendeu? Tipo, a Apple não era tão forte assim, mas ele queria o cara, porque ele, não lembro como que ele conheceu, né, viu? Tipo, ele falou, não, esse é o cara certo, né, vamos pagar o salário dele, e ofereceu-se um salário monstruoso, apostando no sucesso, né, do computador, do que ia acontecer, né? Então, e ele atrai pessoas assim, né, pessoas que aceitam, por exemplo, dar o sangue pela empresa, por exemplo, assim, não só vestir a camisa, né, dar o sangue mesmo, entregar tudo que tem ali. E eu acho que isso gerava até um prazer nessas pessoas, assim, de conseguir estar do lado de uma pessoa que consiga tirar o seu máximo, né? Porque é legal você conseguir dar o seu máximo, né? Sentir, assim, no final do dia, mesmo exausto, assim, depois de 20 horas de trabalho, mas imagine, você vê depois o cara apresentando um computador super sensacional e saber que você fez parte, nem que seja do processo de uma peça ali, de um adesivo, da cor, escolher qualquer coisinha, né? Isso, todo mundo procura isso, né? Questão de objetivo, né? Valia a pena, né? Quem você falou, ele é um cara que tinha confiança, que as pessoas às vezes sentiam, nossa, mas por que a gente tá se esforçando tanto? Mas depois, tipo, valia a pena, né? Via que o negócio realmente saía perfeito e realmente valia a pena. Acho que é nesse sentido. E aí, então, após a Next, né? A Next, então, dá certo, né? O Steve, ele acaba concretizando o plano secreto dele, né? Que era montar um computador para a Apple fazer o sistema operacional, o safadão. E eu acho muito legal, porque o filme, nesse segundo ato, né? Então, gira sobre a apresentação e nada do sistema operacional. Aí, de repente, ele pega e conta para a secretária dele e fala assim, a gente não tem um sistema operacional, porque a gente não precisa ter um sistema. Quem vai fazer isso pra gente é a Apple. Por isso que eles estão aqui para assistir a gente hoje. E é por isso que eu não preciso de um sistema operacional. E isso é interessante, né? E então, depois de algumas decisões erradas, né? A Apple, então, ela quase vai à falência. O novo CEO, então, que no caso o Joe Sculley, ele acaba tendo uma má gestão, acreditando que o Apple II vai vender e vai render pro resto da vida. E com isso, Steve Jobs volta para o seu castelo. E aí é engraçado, né? Porque o Steve Jobs, ele volta pro castelo e ele volta arregaçando todo mundo, né? Deixa né? Então, aí tem uma outra brecha no filme aí, que ali no filme parece que foi assim rápido, né? Parece que, não sei se deu a entender nessa narrativa, né? Que foi assim, tipo, ele saiu, montou a Next e voltou, né?
Mas não foi, se eu não me engano, acho que foram 15 anos que ele ficou fora da Apple, entendeu? Ele saiu, ficou 15 anos, e ele fez a Next, e ele fez, sabe quem, sabe qual empresa que ele fez nessa de brincadeira? Que ele tava fora da Apple? Você vê como o cara era foda. Ele fez sabe, Pixar? De Pixar. animações, a Pixar. E ele que foi o criador da Pixar, nesse tempo que ele tava, acho que por hobby, ele fez só a Pixar, e depois vendeu pra Disney, né? E daí no finalzinho, quando a galera já achava que ele, Steve Jobs, estava acabado, porque, sim, daí que ele fez a Next, porque aconteceu tudo o que ele previa lá antes, né? Quando ele saiu da Apple, ele previa que o Apple II não ia vender para sempre, né? Tipo, era meio óbvio, mas na época a galera não tinha essa noção que a tecnologia trocava, né? Na época não era tão rápido assim. Hoje é fácil você falar, né? Putz, se a Samsung não atualizar o S, não sei o que ela tem, ela vai perder mercado. Mas na época não era tão óbvio assim. E aconteceu exatamente isso. A Apple II foi perdendo mercado, e a Apple foi falindo, e daí ele lançou a Next sabendo que a Apple ia precisar daquele computador, e a Next ia precisar do sistema operacional da Apple, então ele voltou ainda pior, né? Vamos dizer assim, mais arrogante, mais se sentindo mais fera. Ele deu o famoso checkmate. Famoso checkmate, falando, não, aí ó, agora vocês me querem de volta, então eu quero carta branca para fazer o que eu quiser e vou passar o rodo, mandar todo mundo embora e pisoteando todo mundo, batendo no peito e revolucionando. E aí, assim, para finalizar nossa saga, né? Estamos chegando aqui ao nosso final de podcast também, né? Então, ele volta para Apple, né? E aí, nesse momento, então, ele vai para fazer o seu lançamento do primeiro Macintosh. Então, Macintosh não, assim, ele vai pro o iMac. O iMac, isso. Uhum. E aí o que acontece é o seguinte, né? Dá a entender no filme que o Steve ele salva, né, a empresa, né? Então, estava quase por a beira da falência e agora tipo assim, está num período normal e está indo para fazer um lançamento. E aí essa é a grande virada de jogo, né? Virada de mesa, né? Claro que na vida real a virada de mesa mesmo foi essas que a gente comentou, né? Foi o iPod e o iPhone, né? Que foram a disruptura total mesmo. Né? Quando ele falou que ia colocar 1000 músicas no bolso de qualquer um, que na época era Discman, era qualquer outra coisa aí que, né, que não era nada próximo a ter gigas e MB e músicas que nem a gente tem hoje, né? Que hoje é muito trivial. Foi uma revolução. E depois, né, com o iPhone que realmente jogou todo mundo para baixo, a concorrência, transformou a Apple no que ela é hoje, né? Um império gigante, né? Uma marca consolidada. Com o iPhone ele conseguiu fazer o que ele queria fazer com o Macintosh, né? Que com o Macintosh, que eu mencionei, ele queria destruir o Apple II e colocar o Macintosh no lugar. E não conseguiu, né? Aí com o iPhone ele já planejou melhor e conseguiu. Você vê como ele aprendeu com erro lá. Aí ele tinha o iPod vendia igual água, vendia muito bem. Só que ele sabia que aquilo não era eterno, né? Porque o iPod em uma hora ia estagnar. Ele praticamente lançou o iPhone destruindo o iPod. Porque por que você ia comprar um iPod se o iPod estava dentro do iPhone, vamos dizer assim, né? Estaria dentro do seu celular, teria as músicas, né? Ali dentro. Então ele conseguiu. Correndo o risco de falar uma groselha aqui, mas se eu não estou enganando, foi aí que começou o conceito de destruição programada, né? Sim. Foi bem aí que a galera começou a fazer. Explica pra galera aí como é destruição programada. Destruição programada é exatamente isso. É você destruir o seu próprio produto, né? Vamos supor, você ter um produto e você sabe que uma hora alguém vai inventar, um concorrente seu vai inventar um produto que vai destruir o que você vende hoje. Então, ao invés de você esperar esse teu concorrente destruir, você mesmo inventa esse produto e destrói ele. É o que ele fez com o iPod, né? Ele sabia que uma hora, se ele não inventar, por exemplo, ele poderia não ter lançado o iPhone, ou ter lançado o iPhone e não ter colocado música ali dentro, por exemplo, né? Não ter permitido que você baixe música, para poder continuar vendendo os dois, né? iPhone e iPod. Mas uma hora a Samsung, a Nokia, a IBM, o Bill Gates, a Microsoft, ia inventar um celular que acoplasse tudo isso. Então, em vez deles inventarem, ele foi lá e
ele inventou primeiro, né? Exatamente. Cara, então, assim, eu não sei que ponto a galera consegue entender essas mudanças, né, essas nuances, assim, porque eu demorei para entender por que o iPhone era tão importante, porque eu achava que era só um celular de rico. E depois, quando eu fui ver a história e tal, de um aspecto mais negócios, né, eu comecei a entender os conceitos por trás dessa história do Steve Jobs e dessas revoluções que ele fez que parece que foram sutis, assim. Parece que só quem estava dentro da bolha sabia o que ia ser no futuro. E daí depois tomou a proporção que tomou e aí a gente começou a dar esse status de gênio pro Steve Jobs, né? Porque eu acho que só quem era dentro da bolha TI que via essa genialidade dele, né? E depois isso acabou meio que ultrapassando essa barreira do mercado de TI, sei lá, o mercado de celular, e indo para um todo, né? Quando lançou o iPhone, já era isso, né? Isso que você tá falando. O iPhone, ele foi lançado e não era... As pessoas comuns não tinham celular, assim, igual elas têm hoje. Smartphone, né? O celular. Não existia isso. Então, ali ele quebrou essa barreira. Ali ele falou, não, esse celular vai chegar na mão de cada cidadão americano do mundo, né? Porque a pessoa vai ter que A apresentação dele é genial, se você ver, ele falava, né? A gente tá lançando aqui um telefone, um iPod, que ele falava de música, e um aplicativo de internet, né? Ele repetia isso, um telefone, um iPod, um aplicativo de internet, um telefone, um iPod. E isso foi se juntando, sabe, na apresentação. Aí a galera sacou, putz, é uma coisa só, entendeu? Em uma coisa só tinha esses três, que na época isso, tipo, era inimaginável. Você imaginar que você ia ter as três coisas em um aparelho só. Então, assim, pessoal, né, para quem ficou conosco até esse momento, muito obrigado. Temos outros podcasts que falamos sobre filmes, né? A gente tem, então, fala sobre o Coach Carter, fala sobre liderança. Temos o Fome de Poder, que fala, então, sobre a questão da criação do McDonald's. São todos filmes excelentes, que valem a pena de assistir. E esse aqui, né, além do nosso podcast, ele também é uma recomendação. Se você não assistiu esse filme do Steve Jobs e sentir interesse, dá uma paradinha no seu dia aí, na sua semana, assiste o filme, que é um filme que é bem interessante. Outro filme que a gente fez também foi o do Disney, né? O Disney antes do Mickey. Também é um filme muito interessante. E também pedir para que vocês, né, que acompanhem a gente nas redes sociais, que sigam a gente aqui no nosso podcast, aí habilitam aí o sininho. Eu não sei exatamente como é que funciona o podcast, mas eu acredito que, como toda plataforma dessas coisas aí, tem sino, tem não sei o quê, então habilita aí o que indica que o nosso podcast, quando ele vai sair aí, para você não perder nenhuma novidade. Lembrando que esse aqui é um espaço, então, de ideias não tão convencionais, né? Então a gente não está aqui pelo hype, né? A gente está aqui realmente para passar um conteúdo de forma mais interessante. E o que você pode tirar dessa nossa conversa do Steve Jobs hoje? Que ele não tem a alcunha, né? O título de gênio à toa, né? Então o cara realmente modificou o mercado, mas ele teve muitos erros. Então se o Steve Jobs errou, cara, né? Quem é a gente para não dar um errinho aqui outro lá, né? O importante é a resiliência que ele teve, né? Ele realmente tinha uma visão muito forte do que ele queria, e aí ele foi até o final com essa visão, e para ele deu muito certo. Juliano. Acho que é isso aí, né? Acho que eu vou encerrar aqui. Obrigado para quem ouviu nosso programa aí, interessante. Acho que as indicações que você disse aí continuam. Eu acho que também dá uma pesquisadinha aí, dá uma indicação no YouTube, os discursos dele. Ele tem um discurso que ele fala sobre a carreira dele numa faculdade, não lembro o nome da faculdade, mas só pesquisar aí, Steve Jobs, discurso da faculdade. Para quem não conhece, geralmente nos Estados Unidos, eles chamam, assim, ex-alunos, né, da faculdade, na hora da formatura, para vir dizer, né, dar algum incentivo para os formandos, né. O Steve Jobs, ele não completou, né, a faculdade, ele não é formado, né, mas abriram uma exceção ali, né, porque ele é o Steve Jobs, né, não tem mais explicações. Ele dá esse discurso, e eu não vou dizer o que ele fala aqui, mas acho que vale a pena ouvir aí. Ele fala bem legal o que ele fala. Eu vou encerrar com uma frase, inclusive, dele, que eu tenho aqui no meu mousepad, só preciso dizer que eu não falo que sou fã à toa. Ele fala assim, ó: a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs. Beleza? Até mais e muito obrigado.